Bom, tá. Tá bom, tá gravando. Tá, Então, então vamos pronto. começar. Quando Bom, quiser. ah, bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts associados ao evento Ciência e Tecnologia Quântico, presente e o futuro em suas mãos, que está ocorrendo na semana de 25 e 29 de agosto na Universidade Federal de Santa Catarina, a UF. Estamos aqui hoje, eu, Newton da Silva Branco, e o Paulo Henrique Souto Ribeiro, ambos professores do Departamento de Física da UF. E a Sofia Geme Santos, aluna do curso de bacharelado em Física, também da UFSC. Hoje temos o privilégio de receber o professor Luiz Davidovich para uma entrevista sobre a sua bem-sucedida carreira e o estado da ciência no país e no mundo. Então, agradeço muitíssimo ao Luiz pela presença e já abro a palavra caso ele queira se apresentar rapidamente antes da gente começar a entrevista propriamente dita. Mais uma vez, obrigado, Luiz. Então, é um prazer estar aqui com vocês e dou também as boas-vindas a esse podcast, né, aos que nos ouvem aqui em Santa Catarina e em outros lugares também. Estive num dia aí dessa conferência que está ocorrendo na Universidade Federal de Santa Catarina, vi as exposições em torno da conferência, muito interessantes. Então, cumprimento também vocês pela iniciativa de promover essa conferência neste momento em que se celebra, né, no ano de 2025, as tecnologias quânticas. Esse é o Ano Internacional da Ciência e Tecnologias Quânticas. Então, muito contente de estar aqui e vamos lá em frente, vamos em frente com essa conversa. Obrigado, Luiz. Bom, vamos começar então pelos primórdios, tá, Luiz? Teus pais chegaram aqui migrados, eu acho que da então União Soviética, né? Não, isso foram meus avós. Seus avós, na verdade. Meus avós chegaram aqui, imigrados. Isso foi mais para o final da Primeira Guerra Mundial. Vieram para o Brasil. Meus pais, tanto meu pai como minha mãe, já nasceram no Brasil. Meu pai nasceu na Bahia, minha mãe no Rio de Janeiro, né? E isso significa também que desde cedo eu aprendi a comer comida apimentada com meu pai, né? A comida baiana, e da qual eu gosto até hoje, né? E é isso. Então chegaram aqui meus avós, meus pais nasceram aqui e, e, e os avós que vieram, tanto da parte de pai como da parte de mãe, eles tiveram que praticamente largar tudo que tinham e vir para o Brasil, num navio, né? E é interessante que essa geração deles teve uma forte participação social, né? Minha avó fundou um lar da criança para abrigar órfãos, né? E era um grupo que fazia isso, né? Fundaram instituições também de cultura, educação. Enfim, é um pessoal que teve essa perspectiva, né, de atuar socialmente. Ô, Luiz, você podia comentar um pouco sobre o ambiente familiar e se ele teve alguma influência na tua escolha pelo estudo de uma ciência tão especial quanto a física? Então, meu pai era engenheiro civil, minha mãe geógrafa. Ela trabalhou no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e teve uma presença marcante. Ela publicou vários artigos na área de geografia urbana. Teve cooperação também com franceses trabalhando nessa área, que é curioso, porque mais tarde eu fui ter também colaboração com os franceses em física, né? Mas era uma perspectiva de geografia muito diferente da que até então existia no Brasil. Era uma geografia em que você olhava não somente para a questão do espaço, mas a questão das relações, né, sociais, das relações de cada cidade com as cidades vizinhas, né, com a economia do Estado. É o que se chamava geografia urbana. E ela fez trabalhos bastante importantes, que até hoje são mencionados em teses de doutorado nessa área. Meu pai, engenheiro civil, mas muito curioso em relação à filosofia, economia. Então, isso foi importante para mim, porque
Na minha casa, quando eu era criança, tinha uma biblioteca fantástica, né? Eram livros e mais livros, em várias estantes, né? Sobre os mais diversos assuntos, inclusive filosofia, economia e ciência também. Meu pai era curioso em relação à ciência. E ele trabalhava numa empresa que importava material para escolas, material de ciência para escolas, e uma vez ou outra ele me dava uma desses materiais, né? Então ele me deu um material de eletricidade que era bem interessante, um laboratório de química bastante evoluído, não é uma caixinha pequena, era uma caixa grande com vários experimentos importantes, interessantes. Então eu comecei a brincar com esse material também. Isso acho que foi importante também para que eu me interessasse por ciência. E o interesse maior veio quando eu vi num jornal uma propaganda de um instituto de rádio e televisão virtual, quer dizer, que funcionava à distância, né? E achei interessantíssimo, era o Instituto Monitor de Rádio e Televisão, né? E me matriculei no instituto. Então recebia semanalmente material teórico, né, sobre correntes elétricas, como é que funcionava o rádio, né, e também um kit para montar equipamentos. Então, montei um chamado rádio galena, né, transmissor de rádio, né, depois um rádio com ondas curtas, então consegui ouvir rádios de outros países, né, e um sistema de alta fidelidade na época, né, e me interessei muito por isso. Mas ficavam algumas questões, né? Por exemplo, aqueles elétrons eram tratados nos manuais que me mandavam, fazendo uma analogia com água, né? A água que se divide nos canos, era uma visualização da divisão da corrente elétrica, né? Mas eu queria saber que eram aquelas coisas, que eram aqueles elétrons, né? Que andavam naqueles fios. E aí comecei a ler outros artigos e outros livros, na verdade, de divulgação, né? E me entusiasmei e me lembro de um livro sobre campos do Albert Einstein com o Leopold Infeld, né, que era um livro assim muito legal sobre o papel de campos na física, né? O livro do Bertrand Russell sobre ABC da relatividade, né? Enfim, comecei a ler esses livros e olha só, é isso, né? Esse E, ABC da relatividade é muito bom, gosto também. É muito bom, né? Então comecei a ler esses livros e, e comecei a me interessar e pensar em fazer física, na verdade, né? Mas eu tinha um temor de que, como físico, eu não ia ganhar dinheiro, né? Precisava ganhar dinheiro também. Então chegou a hora do famoso vestibular, né? Naquela época tinha o exame vestibular, você tinha que se preparar, né? E eu resolvi fazer vestibular para engenharia e para física. E pensei, bom, de repente eu vou cursar os dois ao mesmo tempo, né? E a lei era tal na época que você tinha que cursar esses cursos em universidades diferentes. Então eu passei na engenharia da Universidade do Brasil, né, e na física da PUC. E pensei, bom, vou fazer os dois ao mesmo tempo. Com a engenharia eu me garanto, né? E com a física, né, eu me garanto também, mas um garante, digamos, a sobrevivência física, né, o outro garante a sobrevivência mental, digamos assim, né. Então comecei a fazer física, o curso de física começou primeiro. E tive a sorte de ter como professor o Pierre-Henri Lucie, francês, que já estava no Brasil há muito tempo, e um fantástico professor. Realmente estimulava a curiosidade, ele ensinava as coisas de maneiras diferentes, mostrando a física realmente da situação. Olha, depois de 2 semanas com Pierre e Lucie, eu cheguei à conclusão de que eu ia fazer só física mesmo, né? Era um caso de paixão, né? Então resolvi fazer física e deixei a engenharia, né? Então, isso foi mais ou menos o percurso, né? E com relação à sua pergunta, se a vida de família incentivou, claro que sim, né? Porque tinha uma biblioteca em casa muito interessante, tinha esses kits que eu brincava com eles de eletricidade, química, né? E tinha pais compreensivos. Quando eu disse para eles, olha, decidi que vou fazer só física, eles disseram, vai adiante, tudo bem, muito bem. E realmente não tentaram me desviar
dessa ideia que na época era assim, assim, alguns consideravam perigosa, né? Como é que ele vai viver, né? Vai viver de quê, né? Mas resolvi fazer física e realmente não me arrependo dessa decisão, não, porque eu acho que assim, tanto a atividade de estudante como a atividade de pesquisa, ao longo dos anos, tem sido basicamente divertida, né? Tem sido divertida, né? E realmente gosto muito do que faço e acho que foi a escolha correta. O Luiz, que eu me lembre, nas conversas que a gente teve na PUC, já na graduação você já tinha uma veia política, ainda que política acadêmica, né? Você foi diretor do DAG, né? Do É isso Diretório mesmo. Galileu Galilei. Então você podia comentar um pouco sobre a tua graduação na PUC, o que te estimulou? Você já falou do Pierre Lucy, que eu tive aula com ele, e é Uhum. algo surpreendente, assim, né? Não, É não, isso mesmo. não se motive. Uhum. Falasse um pouco das dificuldades também e desse teu começo da vida política que você leva até hoje. É. Então, quando eu entrei para a universidade em 1965, né? Foi quase um ano depois do golpe militar, né? Que foi em 1964, né? 1º de abril de 1964. Faço questão de mencionar que é 1º de abril. Então, eu estava lá, estudante, na PUC, né? E realmente comecei a participar da política estudantil, né? Mas no sentido de tentar uma mudança do regime que então se instalava, né, no sentido de termos um regime democrático no Brasil. Então, minha situação era basicamente contra a ditadura. Eu nunca pertencia a nenhum partido político, não, né? Mas participava do movimento estudantil e não era, e essa participação não era sem risco. Não era sem risco. Estávamos numa ditadura militar, né? E o que que guiava essa participação? Para mim, o que guiava naquela época e guia até hoje é a ética. É a ética. Eu acho que, assim, o movimento contra a ditadura, pela democracia, né? ah, pela melhor distribuição de riquezas, eu diria também, no Brasil é um país muito desigual, né? É uma posição, uma postura ética. Claro que a ética tem relação com a política, né? Mas o fundamento tem que ser ético, né? Não pode ser uma política que vise benefícios pessoais, né? É, como às vezes a gente vê no mundo, né? E no Brasil também, né? Então foi isso. E naquela época não era só eu, tinha muitos estudantes participando disso, né? Participando de atividades, indo para as ruas, né, para batalhar pela democracia, né? E foi isso. Então, isso aí me colocou realmente na política por aí. Mas, ao mesmo tempo, eu passava uma boa parte do meu tempo estudando. Eu ficava, às vezes, na PUC, sábado e domingo estudando, né? E, ao mesmo tempo que, de vez em quando, ia lá para as ruas, né? Para lutar pela democracia no país. Então, foi uma luta que começou lá e durou 20 anos, né? 20 anos, né? E aí quando terminei o bacharelado, eu comecei o mestrado na PUC, com a ideia de fazer o doutorado fora do país, mas com 4 meses de mestrado, portanto, o primeiro semestre do mestrado, né? Eu fui expulso da PUC. Eu fui expulso porque foi aplicado em mim, mais em 2 colegas meus, o chamado Decreto 477, que veio com o ato institucional número 5. E esse ato institucional endureceu a ditadura, que já era dura, não é? Mas endureceu ainda mais. E o decreto 477, vejam só que barbaridade, quando aplicado a um estudante, impedia esse estudante de entrar em qualquer universidade brasileira durante 3 anos. Se fosse aplicado num professor, eram 5 anos sem entrar em universidades, né? Então é quase como se o governo de então tivesse dizendo: olha, desiste da universidade, cara, desiste. Você não pode estudar durante 3 anos, vai fazer outra coisa, né? Alguns
foram para a clandestinidade, né? E eu era um bom aluno. Meus professores contactaram pesquisadores fora do Brasil, em vários locais, especialmente brasileiros que estavam lá em várias universidades. Quando eu fui atingido, junto com meus dois colegas, já tinha passado o prazo para registro nessas universidades do exterior, nos Estados Unidos, na Europa, né? Então eles precisavam encontrar pessoas que entendessem a situação, né? E encontraram, conversaram com pessoas lá na Califórnia, na Itália também, nos Estados Unidos, né, em Rochester, Nova York. Eu acabei indo para Rochester. E quem estava lá na época era o professor Moisés Nussensweig, que intercedeu para que eu pudesse me registrar na universidade, embora fora do prazo. Então a universidade me aceitou. Curiosamente, né, eu fui ajudado pela embaixada norte-americana. Vejam só, né, os militares me perseguindo, né, e os americanos naquela época, 1969, né, me ajudando, né. Ajudaram outros cientistas também a sair do país, né. E eles me concederam visto de um dia para o outro, né. E eu saí, então, fui fazer o doutorado direto, né, na Universidade de Rochester. E lá, sempre atento ao Brasil, sempre acompanhava a situação no Brasil, ajudando sempre que possível, né, a transformar, né, a situação do Brasil de modo a ter mais democracia, né? E então isso foi minha experiência e essa experiência me marcou, evidentemente, né? Até hoje me marca, né? E explica por que que eu prossegui com essa batalha em torno da política científica, né? Que acaba se estendendo a outras áreas, até por contiguidade, né? Por exemplo, o Brasil precisa de cientistas, né? O Brasil precisa de mais cérebros, né? E ao mesmo tempo que a gente diz isso, a gente percebe que há milhões de cérebros desperdiçados no país, né? Nos morros lá do Rio de Janeiro, na periferia de São Paulo, né? Nos mangues do Capibaribe e do Beberibe, né? Enfim, são milhões de cérebros desperdiçados. E costuma-se dizer que o gênio não escolhe onde nascer, onde nasce, onde vai nascer, não é? Então eu fico olhando assim para as comunidades, dos morros e tal, e fico pensando, puxa, né, se houvesse mais igualdade de oportunidades no país, quem sabe, né? Não teríamos um novo Einstein saindo aí de uma comunidade, né, que não estaria na comunidade, estaria numa região da cidade, né? Quem sabe, né? Teríamos cientistas de primeira linha, muito mais, né? Porque estaríamos aproveitando mais esses jovens que estão por aí e que têm oportunidades muito menores do que nós tivemos, tá certo? É isso aí. Então, essa história de ética é fogo, porque uma vez que você batalha por ela, fica muito difícil você deixar. Fica muito difícil deixar. É uma coisa muito importante. É muito importante. Faz parte da nossa vida e faz parte do sentido da nossa vida, né? Faz parte do sentido da nossa vida. Seres humanos que isso já várias pessoas já falaram isso, né? Na história da humanidade. Mas aqui no Brasil, o Raul Seixas tinha uma canção que falava isso, né? Os sonhos que você sonha são sonhos individuais, mas os sonhos coletivos são diferentes, eles mudam a realidade, né? Então é isso. Aprendi a sonhar cedo esse tipo de sonho, né? E já idoso, continuo sonhando. Continuo sonhando com esses sonhos coletivos, né? Porque eu acho que ainda há muito que mudar. Eu acho que o Brasil é um país extremamente desigual. Olha, é um dos 10 países mais desiguais do mundo. Isso é um dado que eu acho impressionante. Nas Américas, só temos o Brasil e Suriname como países entre os 10 países mais desiguais. Os outros países que estão entre os 10 mais desiguais são da África, né? Então nós estamos nessa companhia no Brasil, né? Isso é complicadíssimo, é complicado para o desenvolvimento do país, é complicado do ponto de vista ético, evidentemente, né? E é complicado para a ciência, porque
né? Tanta gente assim desperdiçada que podia estar contribuindo, né, para a ciência, para a tecnologia brasileira, né? E para a cultura brasileira também. Enfim, é isso. Então, essa foi minha experiência na universidade, né? E que resultou no fato de que eu tive que sair meio às pressas do Brasil. Em 1969, bastante às pressas. O consulado americano me recomendou que saísse do Brasil naquele fim de semana. E na semana seguinte, a polícia foi lá na casa dos meus pais, né? Então é isso. E colegas meus também que foram expulsos sofreram muito, né? Então eu fico muito triste quando me lembro desse período, né? E ao mesmo tempo fico sempre preocupado e sempre batalhando para que a gente nunca mais caia num governo daquele tipo, né? Nunca mais, tá certo? Eu sei como é que foi o sofrimento das pessoas, né, torturadas, mortas, etc., e como foi o sofrimento das pessoas mais pobres, né, com o aumento da desigualdade, né, com o fato de ter um governo que realmente não fazia muito pouco por eles, né? Então, é algo que, assim, para lembrar, e eu lembro dessas coisas porque eu acho bom que os jovens saibam o que ocorreu, né? É bom lembrar para que isso não se repita, né? Para que isso não se repita. Luiz, então, bom, já está claro por que que você saiu, qual era o contexto, né? Mas estando lá fora, fazendo o doutorado, né, sob orientação do professor Moisés Weig, alguma hora você pensou em não voltar? Como é que foi a tua decisão de voltar? A PUC teve um projeto especial de atrair pessoas que talvez tivessem poucas oportunidades em universidades federais por causa da ditadura, né? Isso. Mas como é que foi esse contexto da tua volta ao Brasil? Então, quando terminei o doutorado, ainda fui fazer um pós-doutorado, de fato, fui ser professor assistente numa instituição da Suíça, que se chama Instituto Federal de Tecnologia. O termo suíço é Eidgenössische Technische Hochschule, né? Lá em Zurique, né? Que é uma instituição muito boa, de altíssima qualidade. Passei um ano e meio lá, né? E depois fui contactado por professores da PUC, que foram meus professores na PUC antes, né? Sugerindo que eu voltasse para lá, tá certo? É, Poderia ter ficado lá fora, tentado ficar lá fora em outras universidades, mas eu queria voltar para o Brasil, né? Por várias razões. Várias razões. Eu achava que o Brasil tinha colaborado com a minha educação, achava que eu tinha muitas coisas a fazer no Brasil e podia ser mais útil lá do que seria fora do Brasil. Então eu queria voltar para o Brasil. E, ironia do destino, voltei como professor para a PUC do Rio, da qual eu tinha sido expulso em 1969, tá certo? Então foi isso, queria voltar sim, né? E ao voltar, enfrentei os desafios da volta que foram, eu queria enfrentar, né? Começa a dar aulas para física básica, né? Batalhar por recursos para pesquisa, né? E é isso, defender a ciência brasileira, né? É uma espécie de participação ativa em nenhum partido político, não, mas, digamos, no partido da ciência, se é que existe alguma coisa desse tipo, né? É a participação pela ciência, né? É isso. Eu quis voltar. Pessoal, deixa eu dar um palpite aqui. Queria perguntar, Luiz, em relação ao seu retorno para o Brasil, como é que você foi terminar trabalhando com ciências quânticas, né? Como é que você se encaminhou para essa área, né, que é o tema da nossa conferência aqui? Isso, então. Já no meu doutorado lá em Rochester, eu trabalhei nessa área. Meu doutorado foi sobre o decaimento de um átomo, né? Mas não apenas considerando o decaimento que a gente chama de exponencial, mas também olhando para diferenças em relação ao decaimento exponencial, né? Em tempos longos, em tempos curtos. Então, foi um doutorado nessa área. Então, já no doutorado, me interessava pela física quântica do que a gente chama sistemas abertos. O que que é isso?
são sistemas que estão interagindo com o ambiente, né? Então, é um átomo que decai, por exemplo, né? Isso acabou sendo um objetivo de pesquisa meu. De fato, isso me acompanhou ao longo da carreira de pesquisador, né? Entender, trabalhar, entender a dinâmica de sistemas em contato com o meio ambiente, sistemas abertos, né? E trabalhei com teoria do laser, trabalhei com um colega meu chamado Paulo Henrique Souto Ribeiro, né? Da resiliência do emaranhamento, né? O que que acontece? O emaranhamento sofre a influência do ambiente, né? E tive a sorte de ter um colega como o Paulo que fazia experimentos nessa área. Então, aí foi uma coisa fantástica, porque tinha a teoria, tinha os experimentos, né? E isso resultou em artigos que são muito conceituados, não é, Paulo? Muito mencionados aí na literatura, né? E então já estava na física quântica já no meu doutorado, né? Depois na Suíça tive muito contato com o pessoal do Klaus Hepp, lá era no instituto nesse instituto tecnológico, que, aliás, foi onde estudou o Albert Einstein, lá na Suíça, né? Ele estudou nessa escola, né? E também eles estavam interessados em física quântica, né? Então já cheguei no Brasil interessado nisso. E o desafio que eu tinha era orientar alunos nesse sentido. E aí consegui orientar uma primeira tese de mestrado que foi nessa área, já foi na área de física quântica. Então já cheguei aqui querendo fazer física quântica. O Luiz, você falou sobre a nosso trabalho junto aí na UFRJ, né? E que foi uma coisa assim, vocês estavam buscando criar um laboratório, né? E além de criar o próprio laboratório, estimular a atividade experimental de uma Isso. forma geral, né? Não apenas do interesse do grupo de pesquisa, mas de vocês, né? Mas também de uma forma geral. Então, me ocorreu aqui o seguinte: gostaria de saber a sua visão, né, de como que essas atividades elas interagem e como é que isso é relevante, ou seja, há lugares em que você tem até rivalidade entre teóricos experimentais, né? Então, e você tem uma visão que é o contrário, né? Tudo é física, né? Hum. E junto com isso tem a questão das tecnologias que estão surgindo, né? Então, como é que você vê essa história toda, né? Teoria, Bom, experimento e hum. aplicação, né? Ótimo, Paulo. Então, olha só, eu tive a sorte, depois de ter voltado para o Rio, eu tive a sorte de iniciar uma colaboração com o pessoal da França, lá da École Normale Supérieure, Escola Normal Superior, né, que é um centro de excelência lá em Paris, que já deu origem a alguns prêmios Nobel, né? E lá eu conheci o Claude Coentin-Nudy, que é autor de um livro famoso de física quântica, né, e o Serge Haroche, com quem eu comecei a trabalhar e, de fato, tivemos uma longa lista de artigos conjuntos, né, em que eu trabalhava na teoria e o pessoal do Serge Haroche, ele próprio, os colaboradores dele lá na École Normale, participavam dos experimentos. E eu acompanhava, eu tive a sorte também de poder acompanhar alguns desses experimentos lá. Então, essa participação que eu tive lá, me abriu os olhos para o fato de que você ficar classificando a física de maneira muito rígida, em teórico ou experimental, é uma limitação. Eu não saberia dizer se o Claude Coentin-Nudy, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, né, era um físico teórico ou experimental. Eu não sei, ele ia para o laboratório, ele mexia com as coisas. Sérgio Haroche, a mesma coisa, era teórico ou experimental. Ele sabia a teoria muito bem, fazia desenvolvimentos teóricos, né? E ao mesmo tempo tinha um laboratório lá, pensava em experimentos, trabalhava nos experimentos, teórico ou experimental, os dois, os dois. Então eu vi a riqueza que pode ser essa não separação da teoria com o experimento, tá certo? Essa conjunção desses esforços. E quando voltei para o Rio, eu passei um ano sabático lá na École Normale, né? Fiquei muito impressionado com isso.
E com alegria também de seguinte, eu trabalhei, tem um experimento lá que eu trabalhei na teoria, né, e previ certas coisas, né, e o experimento foi feito quando ainda estava lá, né, e, e as previsões foram confirmadas pelo experimento, tá certo? E dá uma alegria, isso dá uma, assim, é assim, uma alegria muito forte, né, uma experiência muito intensa, né? E quando eu voltei para o Rio, eu pensei, puxa, a gente tinha que ter isso aqui, né? Tinha que ter isso aqui. E aí começamos a pensar realmente em fazer um laboratório, né? Eu me lembro que nessa ocasião você estava lá na França, né, Paulo? Bom, fui da banca da sua tese de doutorado, aí Sim. já comecei a ficar de olho, e depois te encontrei lá no grupo da Elisabeth Jacobino, né, do Claude Fabre, né, lá na Isso. École Normale Supérieure, né? E então pensei, bom, já conheço uma pessoa que é boa nessa área, né? Falta dinheiro, mas aí nós conseguimos recursos, né? Do projeto Pronex, que é o programa de núcleos de excelência, né? Então tínhamos recursos para montar o laboratório, vieram alguns recursos também da FAPERJ, mas enfim, os recursos federais foram importantes. E você montou o laboratório, de fato, né? Você montou o laboratório de ótica quântica lá. E depois veio o Steve Walborn, né, também, de Minas Gerais. Minas Gerais, assim, é uma instituição que produz, né, grandes cientistas, né? Então veio o Steve e com isso a gente conseguiu fazer isso, né? Quer dizer, no início tem sempre uma dificuldade, como é que a gente interage, né? Mas acabamos interagindo muito bem, né? Foram muitos artigos que nós publicamos em conjunto, né? Teóricos experimentais. E foi uma experiência muito interessante. Mas então você vê que a grande influência que eu tive foi dessa participação na França, na École Normale Supérieure, em que eu vi que as pessoas não se classificavam como teóricos experimentais, né? Faziam física, né? E isso me impressionou muito e eu achei bacana fazer isso no Brasil. E as tecnologias e Ah, então. inovações? Isso, então. E realmente esse é um passo importante, né, que é mais ou menos a continuidade desse processo, né? Que primeiro era só teoria, depois experimento junto com teoria, né? E depois tinha a parte de tecnologia e inovação, produtos, a produção de equipamentos que sejam até socialmente úteis, né? E a história da física está cheia de exemplos desse tipo, né? Então, com essa tecnologia que nós tínhamos, né, no laboratório, o que se pode fazer com isso? Bom, essa é uma questão muito importante no Brasil atualmente. Atualmente, né? Em outros países, esse passo já está sendo dado há algum tempo. E por outros países eu menciono, bom, Estados Unidos, França, Alemanha, China, certamente, né? Estão produzindo equipamentos que vêm dessa física quântica. É claro, tem equipamentos mais antigos que foram produzidos a partir da física quântica que foi desenvolvida no início do século XX, como o laser, por exemplo. E aqui no Brasil já se fez laser, já se fabricou laser aqui no Brasil, né? Agora, os lasers de maior potência têm sido importados, tá certo? São importados de fora e não são fabricados aqui, mas tem empresa que distribui esses lasers aqui. Então, com esses lasers é possível fazer muita coisa. Então, já tem equipamentos que foram feitos no Brasil, e é inovação mesmo, a partir de laboratórios de universidades. Dou um exemplo, né? Existe uma terapia de câncer de pele que se chama terapia fotodinâmica, né? Isso, é feito com laser, né? E com um produto químico que trabalha nas células e faz com que as células cancerígenas sejam destruídas pelo laser, certo? Isso está sendo feito no Brasil, lá em São Carlos, e de fato o equipamento, que é um equipamento portátil, pequenininho, né? Ele foi incorporado ao SUS. Então tá disponível agora para a população brasileira, tá certo? Tratamento fotodinâmico de câncer de pele, né? Outro exemplo, né? A Embrapa, junto com uma startup do setor agro, produziu um equipamento portátil, né, que permite, usando laser, usando uma técnica que a gente chama de espectroscopia atômica, molecular, conseguiu um aparelhinho que faz análise do solo em larga escala, tá certo? Então isso é ótimo para a agricultura,
porque dependendo do tipo de solo, isso vai te orientar que tipo de plantação você tem que fazer, ou que tipo de alimento você tem que dar ao solo para plantar o que você quer. Então, é também um equipamento produzido no Brasil. Então, tem vários equipamentos que vêm da física quântica, tá certo? Que já são feitos aqui no Brasil. Lá fora tem mais, porque o incentivo a isso é maior. Você, inclusive, tem o incentivo do capital privado, né? Tem os famosos capitais anjo, né, que financiam startups. E, de fato, o critério é o seguinte: tipo lá do Vale do Silício. No Vale do Silício, as startups que dão certo representam 10 a 20% do total financiado. Mas o capital risco bota dinheiro e ele sabe que o que dá certo retorna com lucro o que foi investido, né? Mas aqui é mais difícil conseguir isso e eu espero que isso melhore com o tempo, com incentivos governamentais e também com um maior alerta do capital privado e com a menor taxa de juros, porque com essa taxa de juros que nós temos, está difícil para o capital privado se aventurar em algo que não seja o mercado financeiro, né? Então, tem uma questão macroeconômica aí que prejudica isso, né? Mas agora nós temos novas tecnologias desenvolvidas na própria física quântica, em particular pelo Sérgio Haroche, que foi nosso colaborador, né, lá na França, né, e outros pesquisadores que conseguem agora controlar átomos e corpúsculos da luz individuais e, e conseguir fazer com que um único fóton, que é um corpúsculo da luz, interaja com um único átomo. Bom, isso possibilita sonhos, como mencionei antes, né, de novos dispositivos, por exemplo, computadores quânticos, né, que podem requerer a manipulação de átomos e corpúsculos de luz, por exemplo, individuais, né? É, Outros dispositivos que têm sido criados e vendidos por empresas, gravímetro quântico. Isso aí é um aparelho que mede a gravidade na superfície da Terra, né? Ainda não está sendo feito no Brasil, mas no Brasil estão sendo feitos gravímetros ópticos. O que faz o gravímetro óptico? Ele mede a aceleração da gravidade com uma precisão de 10 a menos 6. Sabe quem está atrás disso? A Petrobras. Porque com esse gravímetro óptico você pode detectar lençóis subterrâneos de água e óleo. Porque a água e o óleo que estão lá embaixo do solo mudam a gravidade na superfície da Terra. E com isso você pode identificar os lençóis. Gravímetro quântico tem a precisão de 10 a menos 9 vezes a aceleração da gravidade. Então, com isso, você já consegue encontrar vestígios de civilizações antigas. Olha que bacana. Porque se você tiver objetos lá embaixo, né, isso faz com que o solo não seja tão uniforme, né? Ou em certas regiões tem uma composição muito diferente de outras. Isso altera a gravitação minimamente, mas com esses gravímetros você consegue identificar isso. Relógios atômicos com precisão de 1 segundo na idade do universo. Esses relógios atômicos são fundamentais para o GPS. O pessoal sabe que às vezes eu pego um táxi, né, aqui e eu vejo o cara usando o GPS, né, para ver onde é que está indo, né? Aí eu falo com ele assim: você sabia que esse seu GPS aí funciona graças à física quântica? Ele assim, como assim? Olha, porque para o GPS funcionar, você tem que ter um relógio atômico, né, que tem uma altíssima precisão. E se não tiver uma precisão, que não precisa ser nem de 1 segundo na idade do universo, mas de 10 a menos 16, de fato, né, você não consegue localizar um veículo numa distância menor que 1 metro, né? Então tem que ter uma precisão grande para você conseguir localizar melhor, né? Se você não consegue localizar o veículo nessa distância, você, por exemplo, com carros autônomos, os carros vão bater uns nos outros, a menos que hajam dispositivos de identificação do carro que está próximo, que é outra alternativa. Então, tem vários exemplos de utilização da física quântica no nosso cotidiano. Talvez um dos exemplos mais fantásticos é o da ressonância magnética nuclear, né, que é usada nos hospitais, que serve para fazer mapa do cérebro em funcionamento, né? Você faz uma pergunta para o paciente e a ressonância magnética nuclear detecta a modificação de correntes elétricas no cérebro, né, devido àquela pergunta que foi feita, né? Então, pela invenção do aparelho de ressonância magnética nuclear,
o Prêmio Nobel de Medicina foi dado alguns anos atrás a um físico e um engenheiro, né? De fato, engenheiro químico, né? Que inventaram o dispositivo e a técnica de você ver em 3 dimensões o funcionamento do cérebro, né? Então, é muita coisa que a física quântica já contribuiu e que mudou nosso cotidiano. Agora, aqui no Brasil, nós precisamos ir mais nesse caminho, não é, Paulo? Então, Isso. nós estamos atrasados nisso aí, né? E é preciso ver como é que a gente consegue fazer mais transferência, né, do que está ocorrendo nos laboratórios para a tecnologia, para o bem da sociedade, né, para a melhoria da qualidade de vida da população. Isso. Então, Luiz, olha só, a gente já está com um bom tempo aqui. Eu vou tentar sintetizar as últimas questões ali que a gente tinha feito ali na pauta, no seguinte sentido. Você foi presidente da Academia Brasileira de Ciências, então isso, de certa forma, como é que chama? Realça, né, a sua atividade, a sua liderança científica na política científica, né? E então, tendo exercido esses cargos, né, e outros que você ainda exerce, que têm influência nas decisões políticas de ciência no Brasil, como é que você vislumbra, né, as possibilidades para o futuro da ciência no Brasil, principalmente nessa área, né, na nossa área? Como é que você vê as perspectivas, né, para o futuro próximo? Olha, isso. O Niels Bohr uma vez fez uma frase que eu acho ótima. O Niels Bohr era um físico muito bom, né, que tinha frases fantásticas, né? E uma das frases dele foi a seguinte: olha, previsões frequentemente falham, especialmente aquelas relativas ao futuro. É uma das frases do Niels Bohr, né? Então, então é muito difícil fazer uma previsão sobre o que vai acontecer com o país, especialmente nessa área de ciência. Agora, o que é possível fazer é pensar em prioridades, pensar o que seria importante para o Brasil, né, na área de ciência, né? Então, claro, tem uma área que é a área de alta tecnologia, que é aquela área que a gente não sabe muito bem o que vai dar, né? Onde aparecem surpresas. E a história da física quântica é muito essa história. Quem inventou a física atômica, a física quântica, não tinha nenhuma ideia de futuras aplicações. Eles estavam interessados em entender como é que a natureza funcionava. E, no entanto, o produto daquelas mentes, né, gerou tudo aquilo que a gente estava falando aqui, né? Esses dispositivos que têm a ver com a melhoria da qualidade de vida, né, com a saúde humana, né, com o GPS, né, e veio daquelas invenções, daquelas criações da física quântica, mas no pessoal que não tinha a menor ideia de que isso ia acontecer. E eu acho que isso vai tender a ser verdade ainda. Então, quando a gente fala de tecnologias quânticas, o Brasil tem que estar nisso. Não pelo que já existe, que já é bem interessante, se fala de computação quântica, não sabemos ainda se isso vai ser o grau de utilidade que os computadores quânticos vai ter. A gente pode imaginar que serão muito úteis, mas há problemas ainda tecnológicos para transformá-los em objetos úteis, né? Mas falei aqui também de gravímetros quânticos, enfim, estão aparecendo equipamentos importantes e poderá aparecer muito mais coisas que a gente nem imagina, porque essa é a história dessa área da ciência em particular, né? Então, tem que ser incentivada? Tem que ser incentivada. É uma área que não pode ser isolada das outras. Física quântica está na química, física quântica está na biologia, a física quântica está na engenharia. Então, em outros países, você já tem cursos de engenharia que os alunos aprendem física quântica, porque eles sabem que isso interage, uma coisa interage com a outra fortemente. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso realmente mudar razoavelmente as nossas universidades, tá certo? Com raras exceções, né? Elas estão defasadas, são obsoletas, muito embora ainda produzam mais de 90% da produção científica que foi feita no Brasil. São as universidades públicas que fazem isso, né? Mais que 90%. Mas os currículos, os programas, né,
são frequentemente defasados, né? O estudante, eu já vi estudante de engenharia aqui tendo 10 disciplinas por semestre, né? E para mim é impossível você aprender alguma coisa com 10 disciplinas por semestre, né? Falta prática, falta o estímulo para fazer coisas novas, né? Então, são coisas que estão acontecendo em outros países, né? E que precisam acontecer no Brasil também. Temos a Universidade Federal do ABC, um modelo, né? Em que essa interdisciplinaridade ocorre. Há outras que também procuram fazer isso, mas temos que ter mais interdisciplinaridade, mesmo nessa área de ciências exatas, né? Entre engenharia, física, química, né? Biologia também, e outras áreas também. E em particular, quer dizer, num país como o Brasil, você formar um engenheiro que não consiga entender razoavelmente a sociedade brasileira através de um curso de ciências sociais, algo assim, né? Também, né, é importante, né? Isso você consegue com eletivas e é preciso pensar como fazer isso. Então, essa é a primeira coisa, né? A educação, eu acho que precisa ser aprimorada. Ensino médio também, os estudantes têm que ter mais contato com a prática laboratorial, com a tecnologia, né? Já no ensino médio isso está acontecendo de novo em outros países, né? E pouco aqui, né? Então esse é um ponto. Isso sobre essa nossa área, né? Agora, tem outras áreas também que o Brasil já devia estar fazendo muita coisa nessas áreas. Eu costumo, assim, quando eu falo às vezes com políticos, Paulo, ou com pessoas que podem ter alguma influência, eu pergunto o seguinte: vamos pensar o seguinte, o que que o Brasil tem e que os outros não têm? É uma boa ideia, né? Investir no que o Brasil tem e que os outros não têm, porque aí a gente está resguardado, né? Bom, o Brasil tem cerca de 20% da biodiversidade mundial. Metade disso está na Amazônia. Essa Amazônia que está sendo destruída, né? Pelas queimadas, né? Pelo mercúrio nos rios, que vem o mercúrio, o pessoal que faz garimpo usa mercúrio para amalgamar o ouro, né? E esse mercúrio vaza para os rios. Esse mercúrio é um metal pesado, então ele destrói a fauna, a flora, né? E atrasa o desenvolvimento intelectual das crianças Yanomamis, porque o metal pesado ataca o cérebro, tá certo? Então, temos essa grande biodiversidade e ela está sendo aproveitada por laboratórios farmacêuticos no exterior. Então, essa é um, isso é um desafio para o Brasil. Sai da física, ó, aí, mas claro que tem física também, porque você tem que fazer espectroscopia lá dos princípios ativos para descobrir o que são, tá certo? Até nisso pode entrar laser, né? São substâncias de altíssimo valor. Tem uma substância na Amazônia, vem de uma planta lá que dá um fruto amarelo, é chamada bergenina. A bergenina é anti-inflamatório, também antioxidante. A bergenina tem que ser purificada, né, para virar um insumo para medicamento. Ela purificada a mais que 95% é vendida no Brasil e em outros países pelo laboratório Merck, na Suíça, por um preço por miligrama que chega a ser 5.000 vezes mais caro que um miligrama de ouro. Esse é o nosso ouro. Esse é o nosso ouro, né? Então, esse é um exemplo, né? A biotecnologia é um exemplo de algo que o Brasil, que pode ser explorado no Brasil, que o Brasil tem que os outros não têm, né? E energias limpas também é outra área em que o Brasil se destaca. Então, juntamente, isso não significa que a gente ia fazer só isso e desprezar, né, tecnologias quânticas e outras áreas de ponta. Não, a gente tem que fazer aquelas áreas também, porque elas têm aplicações que a gente nem imagina. Temos que estar nessa, né? Mas é bom olhar para essas áreas que representam algo que o Brasil tem que os outros não têm. Então, acho que, assim, falta muitas vezes nesse país essa atitude de apontar prioridades, tá certo? Direções, né? Isso eu sinto falta, né? O governo atual teve o grande mérito, logo depois que o Lula tomou posse, ele liberou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? E isso foi um avanço para a ciência, mas as universidades ainda estão em crise, né? Estão com poucos recursos, os institutos do Ministério de Ciência e Tecnologia estão com poucos recursos, então estamos com dificuldades, em parte relacionadas com a maneira como o orçamento está sendo tratado, né?
um grande número de emendas parlamentares que consome o orçamento para questões locais que podem ser importantes, não estou dizendo que não são importantes, mas estão dificultando a emergência de projetos nacionais, que não sejam locais, né, que interessem ao país como um todo, né, que sejam importantes para o protagonismo internacional do Brasil. Então, eu sinto falta disso. Eu sinto falta desses grandes projetos nacionais que o Brasil já teve, né? Já teve em vários governos, né? Getúlio Vargas com Petrobras, Vale do Rio Doce, né? Usina siderúrgica de Volta Redonda, né? Ditadura militar também teve, deve ser reconhecido, né? Com Embraer, né? Embrapa, né? Finep, né? Teve também, né? Juscelino Kubitschek, Brasília, vamos fazer Brasília, já teve grandes projetos, né? Precisamos recuperar isso, né? E para mim os grandes projetos estão nessa linha que eu falei, é biotecnologia, energia limpa, certamente, indústria farmacêutica no Brasil, utilizando os insumos que vêm da nossa biodiversidade, né? Isso fecha o ciclo, porque olha só, temos os insumos, precisamos de indústrias farmacêuticas que trabalhem com esses insumos e temos o mercado consumidor cativo, que é o SUS. Então, né, dá para fazer isso, né? Dá para fazer isso, tá certo? Então é isso, acho que nós temos que ter isso em mente e batalhar para que os políticos se convençam disso, né? E o governo faça ações desse tipo. Bom, a gente já está aí passando um pouco do. Ah, não, tá, não, até que a gente ainda tem uns minutos, né? Sofia, você gostaria de fazer alguma pergunta? Claro, por favor. Então, professor Luiz, o senhor já percorreu por décadas a estrada que nós, jovens físicos, buscamos alcançar algum dia. E olhando para sua trajetória, eu gostaria de saber se você tem algum conselho para os jovens cientistas. Tá bom, ótimo, Sofia, obrigado pela pergunta. É, olha, outro dia eu estava na reunião anual da SBPC, que foi em Recife, e dei uma palestra sobre tecnologias quânticas. E um estudante pediu para fazer uma pergunta e disse assim: professor, eu não sei, tem várias coisas que me interessam. Eu acho interessante física, mas tem engenharia, tem. Como é que eu faço? Assim mesmo, no auditório, né? Aí eu olhei para ele e disse assim: primeira coisa, entre em contato com o seu coração. Isso é muito importante. Não pense quanto é que você vai ganhar de dinheiro. Não pense. Pense o seguinte: o que que te motiva? O que que te emociona? O que que te entusiasma? Então, essa é a primeira coisa, tá certo? Segunda coisa é o seguinte: é, não fique, tenha ousadia no que você faz, tá certo? Procure pegar e tentar resolver os problemas difíceis, aqueles que ficam rodando na sua mente, que não te deixam dormir de noite. Tá certo? Então, eu acho isso importante também, ter ousadia. Então é isso, contato com o coração, Tá fazer aquilo que certo? te emociona, tá certo? E ter ousadia realmente enfrentar os problemas e considerar que aquilo é quase como uma competição consigo mesmo, né? Quer dizer, eu tenho que resolver isso aqui, como é que eu faço, né? E é basicamente isso, é basicamente isso. Como estudante, estude bastante, leia os livros, leia os bons livros, né? Discuta com colegas e comece esse ato de discutir coisas que você não entende já na graduação, já na graduação, porque a discussão é o cerne da ciência. Você tem que discutir as questões, tem com colegas, né? Tem que debater e nos congressos você vê isso também, né? Então comece desde cedo. Mas é isso, é basicamente isso, né? Emoção Luiz, e ousadia. você falou em livros aí, né? Aí a gente estava conversando aqui, vamos pedir para o Luiz sugerir livros, né, de ciência, eventualmente de outros assuntos, né? E aí eu disse, olha, hoje em dia livro é uma mídia muito restrita, né? Você pode ter filme, pode É ter verdade. podcast, você pode É, ter, né, a sua própria palestra de 2 milhões de visualizações é uma proposta, né? Então, é. assim, dentro dessa perspectiva mais ampla, né, o que que você sugere, né? Olha, Principalmente para
rapaziada mais jovem. Tá ótimo, Paulo. Então, olha só, primeiro uma observação. Realmente há vários vídeos na internet especificamente sobre física quântica. E são tantos que eu não saberia recomendar um deles, tá certo? Mas são muitos. Você tem que ir ver e realmente você tem alguns muito bons. Veja a instituição onde está a pessoa, às vezes é uma instituição, tem gente fazendo vídeos em instituições conhecidíssimas aí, que são vídeos muito bons, tá bom? Mas eu não vou mencionar aqui porque são muitos, né? Agora, me ocorre também uma outra coisa que é a seguinte, aí pode ser que seja uma opinião completamente ultrapassada diante das capacidades atuais que você mencionou, né? Mas a Sofia mostrou um livro aí, do Bertrand Russell, não foi? Hein? Pois é. E eu acho que não tem competição para livro, não. Sabe por quê? Porque o livro te faz pensar e imaginar. Isso vale para um livro de física, mas que você pode voltar, reler, né? E vale também até para um romance. Você lendo um livro, lendo um romance, você imagina como é que estão as pessoas. Isso é uma atividade cerebral que é mais complexa do que ver tudo na tela, né? Então, eu acho assim que livro estimula a imaginação. Você pode ler uma frase e você não está com a pressa do rolo de filme que está passando. Você lê uma frase, você para e pensa sobre ela, né? Você não vai ficar apertando o botãozinho lá da tela o tempo todo para ficar pensando no que a pessoa acabou de falar, né? Então, os vídeos são essas coisas que passam rápido, né? O livro não. O livro te faz pensar. Então, eu ainda sou pelo livro. Nada contra você ver vídeos aí de vez em quando, né? Mas para entender realmente, pensar, especialmente em física, né? Ver as fórmulas, ver as equações, aí é livro. Aí é Tem algum livro. favorito Livro favorito, olha, depende de quê, né? De de física física? quântica. É, física. Física, como já disse antes, né? Eu fui aluno do Pierre Lucy. E ele escrevia uns livros maravilhosos de física. Maravilhosos. Então, eu adorava os livros dele. Agora, paralelamente aos livros dele, isso eu digo para estudantes assim de física, claro, você tem os livros tradicionais, tem atualmente uma coleção muito boa do Moisés Nussensweig, tá certo? Que é um curso muito bom. Eu acho ele muito superior a livros que vêm aí traduzidos dos Estados Unidos, tá certo? Não vou mencionar os autores, porque pode dar problema na justiça, mas realmente bem superior, né, a livros que são adotados em várias universidades, aí traduzidos do inglês. Então, eu diria que atualmente, como livro assim de curso, os livros do Moisés Nussensweig são excelentes, realmente, muito bons, e, assim, muito precisos, corretos, né? Isso é uma coisa. Outra coisa também é que para aquele estudante que quiser se aventurar mais, aí tem uns livros que são interessantes de ler, mas não é para curso. Por exemplo, os 3 volumes do curso do Feynman, Richard Feynman, que ganhou o Prêmio Nobel de Física. É um curso que ele deu no Caltech e que fracassou, porque os alunos não conseguiram acompanhar, né? Então, como livro de curso, não é assim, é muito denso, mas é interessante para você aprender coisas novas. Eu diria que esses 3 volumes do Feynman me acompanharam durante longos anos de carreira. Tá certo? De vez em quando você quer ver uma coisa, como é que é mesmo, você vai no livro do Feynman e ele tem uma explicação física bacana sobre isso. Então, são livros interessantes. Outra coleção interessante é a coleção de Berkeley, também de física, que são livros também muito bacanas, muito bem feitos e com uma abordagem interessante da física básica, né? Em que a relatividade restrita, por exemplo, entra bem cedo, né? E o eletromagnetismo é feito baseado na relatividade restrita. Então, tem assim, eu diria, vou parar por aqui, né? São livros bacanas, mas além disso, livros de divulgação científica, né? Como esse que você tem aí, né? Do Bertrand Russell e outros também, esse livro do Einstein, Infield, né? Livro bonito, bacana, e tem vários outros aí, inclusive sobre física quântica, de divulgação, né? E que é bom assim como diversão, ler como diversão, e você, tendo essa diversão, você aprende também alguma coisa. É isso. Bom, Luiz, muito Newton, obrigado.
podemos encerrar? Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais um bom tempo, né? Mas a gente precisa encerrar, né, Luiz? Muito obrigado pela tua disposição, né? Eu só queria comentar que você citou 3 coleções de livros de física, né? E 2 delas são muito antigas. O Não, é Verne verdade. e o Feynman, né? O Moisés é É, um pouquinho mais recente, que eu adoro o Moisés também. Já levei isso, para ler em férias, tá? Porque é divertido, né? isso. Então, tá, te agradeço aí essa oportunidade. Adorei ver em você o mesmo entusiasmo que eu encontrei no final da década de 70, na PUC do Rio. E, então, isso é bom, é um sopro de ar para a gente, tá? Então, muito Obrigado. obrigado. E se você quiser alguma nota final aí de despedida, por favor, fique à vontade. Não, eu agradeço a vocês aí pelo interesse, né, que tiveram em minha carreira, que é uma carreira normal de um físico, tá certo? Interessado na física, enfim. Mas eu acho bom explorar a normalidade nesse sentido, tá certo? Então fico muito contente com isso, que vocês tenham interesse nela e agradeço a vocês a atenção, né? E fica aqui essa mensagem para os jovens, né? É, façam contato com seus corações, né? E ousem, ousem. O Brasil precisa cada vez mais de ousadia. É isso, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Luiz. Grande abraço Grande abraço. para a rapaziada do Rio de Janeiro. Isso. Que sente sua falta, Paulão. Vou visitá-los, vou visitá-los. Tá certo. Tá bem. Então é isso aí. Um abraço, pessoal. Vamos encerrar aqui. Um Um abraço. abraço. Um Tchau. abraço, filho, abraço, Paulo.